gota para ela transbordar, né? E aí ela entendeu que se ela parasse de orar, definitivamente o marido dela não ia se converter. Amém? Isso prova e mostra para nós que nós não podemos desistir jamais. Amém, queridos? Versículo 3, leiam aí comigo. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Aqui nesse versículo, mesmo nessa situação toda que a gente vê no primeiro, que Davi estava angustiado, triste, depressivo, a fim de parar, mas ele não parou. Amém? No versículo 3, ele continuou sua oração. Olha para mim, Senhor. Pede para que o Senhor olhe para ele. Amém? E a gente vê também Daniel, não sei quantos já leram, né? Mas lá no capítulo 10, eu acho que todo o capítulo fala dos 21 dias em que Daniel orou, clamou ao Senhor e jejuou e não comeu nada que era gostoso. Amém? Só comeu o que era ruim. A minha Bíblia fala assim, que Daniel não comeu nada que era saboroso. Amém? Então ele só comeu coisa ruim até que o Senhor o ouvisse. Amém? E o Senhor o ouviu. Então nós não devemos desistir. Amém? Mesmo que a coisa seja difícil, mesmo que você não vê, fala: Senhor, não se lembra mais de mim. Mesmo assim, você deve continuar orando e buscando o Senhor. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês essa noite. O segundo ponto é que você não deve perder a confiança no Senhor. Quantos confiam em Deus? Diz amém? Amém. Glória a Deus. Vale a pena, queridos, confiar em Deus. O versículo 5 diz assim: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Amém, queridos? Depois vocês leiam esse salmo com tranquilidade em casa. Amém? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar o coração de vocês. Porque é interessante a gente notar que mesmo Davi naquela situação, ele não desistiu. Amém? Ele não perdeu a confiança em Deus. Ele sabia que Deus, mesmo diante daquela dificuldade toda, ele desanimado, mas ele no fundo ele cria que o Senhor ia mudar a situação. Amém? Talvez você esteja passando por uma situação difícil hoje, mas eu quero dizer para você que o Senhor vai te socorrer. Amém, querido? Amém. Mesmo que não seja no tempo que você gostaria, Senhor. mas o Senhor vai te socorrer, porque Deus é um Deus que não nos abandona. Amém? Mesmo diante das dificuldades, das lutas, né? Se a gente for examinar na palavra, a gente vê vários exemplos disso. Um dos exemplos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é Jó. Amém? Quantos conhecem a história de Jó aqui? Amém. Jó teve a vida dele detonada, acabada, família, bens, tudo. Amém? E mesmo assim, Jó não deixou de confiar no Senhor. Mesmo quando a última pessoa do mundo, que foi a esposa dele, que deveria estar apoiando, amém? Ela veio para falar: amaldiçoa o Senhor Deus e morra. Ele, mesmo assim, ele não deixou de crer no Senhor. Amém? E no versículo 19, capítulo 19, versículo 25, ele declara assim: eu sei que o meu Senhor, o meu Redentor vive. Amém? E por fim ele se levantará. Amém? Ele cria, sabia que o Senhor, no momento oportuno, no momento certo, ele ia tirá-lo daquela situação. Amém? É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Amém? Que o Senhor sabe o momento certo de te socorrer. Não pense que o Senhor se esqueceu de você. Amém? Amém. Glória a Deus. O terceiro ponto que eu gostaria de falar para você nessa noite, e a terceira e última atitude que você deve ter, mesmo diante de uma situação dificílima aos seus olhos, é que você nunca deve abandonar o louvor. Amém? Quantos gostam de louvar aqui? Nós louvamos aqui bastante, né? Glória a Deus. Tem tipo experiências tremendas, queridos, com louvor. Amém? E muitos homens de Deus, muitas pessoas tiveram também. A gente nunca deve deixar de louvar o Senhor, querido. Tem até um cântico que a gente canta, e eu gosto muito, do Apacentar, né, que chama Te Louvarei, né, aquela música Perto Quero Estar. E aí no refrão a gente fala: Te louvarei, não importa a circunstância. Amém? Então nós temos que fazer que isso seja verdade na nossa vida. Amém, queridos? Que nós possamos louvar o Senhor, mesmo diante da dificuldade, independente da circunstância que estivermos vivendo, nós precisamos louvar o Senhor, porque diante do louvor, querido, a sua vitória virá. Amém. Amém? Imagine você com dificuldade, passando por luta, e erguendo as suas mãos, a sua voz, e exaltando e adorando ao Senhor. Amém? Eu tenho certeza que o coração dele vai se alegrar por isso,
virá sobre você, amém? Porque Deus, ele vai entender que apesar da sua luta, apesar das suas dificuldades, mas você confia nele, amém? Porque você está tranquilo, está louvando, Senhor, eu quero te exaltar, quero te louvar, e canta louvores ao Senhor, amém? Então ele virá e vai te tirar da situação difícil, com toda certeza, amém? Nós temos um texto que eu tenho certeza que todos aqui conhecem, que está lá em Atos, capítulo 16, que é uma história de Paulo e Silas, amém? Paulo e Silas estavam lá numa cidade, pregando a palavra, fazendo a obra, e uma moça atormentava eles, dia e noite. Vou contar só para vocês entenderem, né? Contar um pouquinho da história. E aquela moça atormentava eles o tempo todo, porque ela tinha um espírito de adivinho, né? E ela ficava, esses homens são filhos de Deus vivo e tal, e aquela coisa. Aí um dia, depois de vários dias, Paulo se indignou com aquela coisa, né? E mandou que aquele espírito saísse dela. Só que o pessoal que ganhava dinheiro com as adivinhações daquela moça ficaram chateados, evidentemente, no lucro deles, a fonte de renda deles acabou, e trouxe Paulo e Silas às autoridades, e resumindo, prenderam Paulo e Silas, mandaram tirar a roupa deles e açoitaram os caras. E aí a palavra fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Eles cantavam louvores ao Senhor, amém? E o que aconteceu? Houve um terremoto e a prisão se abriu e eles foram libertos, amém? Você tem alguma dúvida de que diante da situação difícil, se você louvar, o Senhor virá sobre você? Amém? Enquanto você louva, o Senhor trabalha a seu favor, amém, queridos? Eu gostaria de estar deixando essa palavra para vocês nessa noite. Diante de uma situação difícil, nunca deixe de louvar, amém? Nunca perca a confiança em Deus e nunca pare de clamar, que o Senhor virá sobre você e a sua vida será mudada e a história será mudada, amém? Tem um texto de Tiago que fala que a gente deve se alegrar por passar por provações, amém? Eu quero profetizar essa palavra, que ela seja verdade na sua vida, a partir de hoje, amém? Se ainda não tem sido, é claro. Aí o versículo 6, o último versículo aí de Salmo 13, fala assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito, amém? Isso prova a confiança de Davi, que ele conhecia o Deus que ele tinha, que mesmo diante daquela situação, ele falou que o Senhor tem feito bem a ele. E muitas vezes numa situação difícil a gente esquece de agradecer, amém? De louvar pelo que o Senhor já tem feito. A partir daquele momento a gente desconsidera tudo, e na verdade não é assim, amém? Nós temos prova de que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus, fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero estar orando com você agora, e eu não sei se você tem passado por alguma luta, alguma dificuldade na vida. Eu espero até que sim, porque muitas vezes as dificuldades, as lutas, faz com que nós corramos para os pés do Senhor, amém? Nós temos uma tendência muito grande, quando a coisa está tudo bem, a gente se esquece de Deus, amém? Mas eu quero orar com você nessa noite, e se você já está cansado, desanimado, triste, a partir de hoje, dessa noite, você vai se reanimar, vai voltar a buscar a Deus, a louvar o nome dEle, e o Senhor vai te socorrer no tempo certo, amém? Curva a sua cabeça.